Olá, boa tarde. É um gosto estar aqui. Tenho um enorme carinho pelo trabalho que... isto assim fica muito alto, mas pronto. Tenho um enorme carinho pelo trabalho que a Católica está a fazer neste ramo. Eu costumo mesmo dizer que é das universidades que eu conheço com quem trabalhamos, e não são poucas, o lugar onde estas questões estão mais maduras e mais densas. Eu cumprimento o professor João Pinto, a professora Isabel Braga da Cruz e, claro, que agradeço muito o convite à professora Helena Gonçalves. Ultimamente digamos, eu podia usar um verso de uma canção do Caetano, onde estão à flor da pele, qualquer beijo de novela me faz chorar. E deve ser por isso que eu inicio com um momento musical que representa a passagem da música tonal para a música atonal e, portanto, digamos que a minha proposta é uma espécie de ética, digamos, de democracia radical. A democracia radical é um conceito, por acaso, da Adela Cortina, ocorre-me agora e muito bem, é um conceito dela e para nós perseguirmos com uma mudança e nos centrarmos naquilo que nós todos estamos relativamente de acordo. Mas temos de fazer um corte na realidade. E isto é um quadro do João Louro, um artista plástico que muitos de vocês conhecem, e é uma série de 3, e os 3 quadros têm apenas esta música, porque representa a música atonal, se ela tiver só vos dou um toquezinho, não por esta música, mas pelo confronto. E o confronto desta música é porque eu tenho uma outra música que me diz muito e que faz parte, digamos, que se eu quiser também recorrer a um pouco da retórica aristotélica, sei muito bem que primeiro vocês têm de perceber o ethos da pessoa que aqui está, vão estar atentos ao logos e eu vou estar atentos ao patos, à minha plateia, mas é muitíssimo importante saber de nós, onde é que nós vimos, não é? Há um dos livros aqui editados que uma das melhores definições de ética que eu li, foi aqui produzido nesta faculdade, que é o caráter das pessoas. Quando nós precisamos falar de ética aos trabalhadores ou falar de moral, que são duas coisas que se interceptam, mas são diferentes, e nós simplificamos dizendo isso mesmo. A nossa encomenda aqui com a Católica, quando vier fazer a formação dos nossos trabalhadores, uma formação de muitas horas, e é explicar-lhes o que é ética e simplificar. Simplificar, porque senão ficamos aqui todos embrulhados em questões que remetem para uma espécie de uquismo. Isso é um risco, é uma armadilha incrível. Não é? O ESG hoje, nos países como os Estados Unidos, a fronteira que os separa de uma atualidade incontornável, nomeadamente nas questões do clima, nas relações de uns com os outros, nós, acionistas, com quem está a produzir trabalho, com as comunidades, mas este exagero, entre aspas, está a ser levado a cabo, está a ser olhado como isso é um wokeismo, deixem lá dessas regras e tal. Isso é, de facto, um grande risco. Eu não consigo mudar o slide. Mas podemos passar para a frente, se não der. Ok. Só os dois toquezinhos para depois perceberem que de onde viemos e que é para depois perceberem para onde nós queremos ir. O que eu andei para aqui chegar, um verso do Zé Mário Branco, de uma cantiga absolutamente espetacular, e para se perceber isto. E de facto, começo por dizer que no princípio não foi o Logos, e eu antes dizia que no princípio não foi o Verbo. Depois, ao ouvir o Frederico Lourenço, ele disse que a tradução grega mais exata é o Logos e não o Verbo, daí que adotei o Logos.
E no princípio, sim, foi a pedra. E a pedra tem os seus caprichos. E era o Steiner que dizia que o entalhe é a morte da pedra. Não se parte a pedra de qualquer maneira. Ela tem um fio, ela tem um correr. A pedra, como um grande escultor perante um assistente, causou perplexidade quando ele percebeu. Eu não sabia que estava um cavalo dentro da pedra, não é? E o que eu andei para aqui chegar? Se eu conseguisse ter o som deste vídeo aqui, sim, que é do Giacometti. É filmado numas pedreiras da Póvoa Lanhoso. Anda a pedra, acabas tu e E na realidade foi literalmente aqui o nosso começo. Aos 6 anos de idade, eu era um rapazinho que estava ali naquela pedreira, não era nesta, mas era noutra, mas exatamente com estes ritmos, com esta herança e com este cantar, que era de juntar esforços para fazer mover a pedra. Isto é um vídeo que está no YouTube, podem googlar e ver, mas é absolutamente extraordinário. Mas foi daqui que partimos. E daqui nós queremos construir a nossa história de futuro. Isto é, a história de futuro, como sabem, é de Padre António Vieira, não um quinto império, digamos, que é uma coisa absolutamente extraordinária àquela altura, não é? Porque é uma visualização de um império da cultura, um império da teologia, o império da espiritualidade, e que não é um império geográfico, e nós também precisamos, no nosso cotidiano, na gestão dos nossos dias, dia a dia, nas nossas empresas, de trazer estes elementos da espiritualidade, como se trazer os da ética em si, para construirmos uma história comunitária. E estas 3 imagens que eu tenho agora a seguir, isto é um laboratório na DST, e, portanto, que para vocês perceberem a progressão que aconteceu daquele pedreiro que desmontava a pedra e que agora aqueles minerais que está aí nos computadores e nos telefones que vocês todos têm, que nós todos temos, está cheio de minerais que provêm daquela pedra que vocês viam movimentar, e hoje o lítio é um produto, como sabem, desse granito que nós temos aqui assim no Barroso e noutras regiões do país, e como na Serra Larga, mas noutros sítios também. E o que é certo é que nós agora, numa espécie de eterno retorno de Homero, estamos a tirar o lítio nestes laboratórios, e estes fresquinhos são mesmo lítio e cobalto, e portanto demos este salto, que é um salto de trazer a partir da pedra, mas na forma das baterias dos automóveis. Portanto, nós temos a terceira fábrica europeia de reciclagem de baterias de automóveis, onde retiramos os minerais e os entregamos depois para meter novas baterias. Esta passagem, digamos, deste salto de onde para hoje, eu gosto, esta imagem interessa muito porque é um contrato com Norman Foster, e num projeto que nós temos em curso de uma agenda mobilizadora e que corresponde outra vez a essa grande mudança. E nós aqui quisemos trazer o valor da beleza. O valor da arte, com certeza, mas o valor da beleza, nomeadamente no projeto Z-House, que é um projeto de casas industriais e é um projeto que convida a arquitetura a novos desafios, que são os desafios sociais, que de resto... A semana passada, há 15 dias, nós estávamos na Trienal de Milão a celebrar exatamente com Norman Foster a ideia das desigualdades que existem hoje nas cidades e que a arquitetura pode ajudar a resolver, e estivemos agora em Veneza e também numa conferência sobre o mesmo tema, que é exatamente as questões sociais da arquitetura, e a pretexto do pavilhão da Santa Sé. Trouxemos o Cisa Vieira outra vez para este projeto, um homem que é absolutamente extraordinário, o Eduardo Souto Moura, e juntamos 3 peritzas que se juntarão outro quarto na extensão do nosso museu. E depois este slide termina com o meu ethos, digamos, com a minha apresentação, porque aqui muda tudo. Tudo muda, é a leitura, é o conhecimento. E, portanto, eu aqui é numa visita a uma das obras que
Todas as empreitadas do Grupo DST têm bibliotecas, têm livros, e não é livros de aeroporto, não é livros de pão com manteiga, são livros que convidam à reflexão e se lê nas pausas, se lê na hora do almoço, e nós somos, eu próprio sou produto, o Grupo DST é produto desse processo de leitura, desse processo lento, desse processo denso, dessa quantidade de horas que nós temos de investir na leitura. As coisas, na realidade, não estão a funcionar bem, e eu queria enfatizar isto muito pelo lado desta realidade que não precisa de nós, não é? O Caieiro tem, quando chegar a primavera, aquele verso, a realidade não precisa de nós. E, portanto, ela é o que é, por muito dura que ela seja, mas nós temos de olhar para ela e temos de ter que tomar uma posição. E aqui há pouco tempo, com o Bernardo Pinto de Almeida, numa discussão sobre o poder da arte, a páginas tantas ele dizia que nós temos de resistir, e eu acho que a mudança do tonal para o atonal passa por desistir de resistir. E acho que resistir é uma espécie de desistência, porque enquanto nós estamos a resistir, outros estão a cavalgar por cima de nós. A polarização, os extremismos põem-nos a resistir. Nós cada vez a ter resistências, a precisar de mais recursos para resistir, mas não sairmos do nosso sítio. E os outros vão avançando e vão tomando conta de nós. E, portanto, o que nós devemos ter é posições sociais coletivas, posições comunitárias fortes, e elas fazem-se no interior da economia, elas fazem-se no interior da empresa, elas fazem-se com os nossos trabalhadores a ocuparem o espaço público que existe para o debate, o espaço da polis e da micropolis que nós representamos também no nosso próprio campus. E, portanto, isto tem de se dar esse salto, que é um salto do comunitário. A Casa Comum está exausta, as cidades perderam a democracia, é uma verdade. Estas ruas bem formosas que nós vimos, aquelas imagens que nós vimos ontem, um dos artistas que nós convidamos para o debate em Veneza mostrava as imagens dos refugiados nos barcos. Nunca tinha visto imagens daquela violência visual, e que, por vezes, a estética da miséria, não é? A estética que a arte consegue, através da fotografia, registar, deixa-nos desequilibrados, e é absolutamente extraordinário que nós temos mesmo de repensar a democracia, os modos de vida nas cidades. E os modos de vida nas cidades são produto do modo de vida que nós temos no nosso trabalho, das nossas empresas, e isso é muito importante. Nós não temos movimentos inclusivos, pelo contrário, se nós entrarmos num condomínio, a guerra é de capoeira autêntica, há uma psicologia social que o labirinto da saudade, Portugal, o medo de existir, e se quisermos também ir à mensagem, a pessoa, ou então, como falei do Padre António Vieira, podemos conciliar aqui uma mitologia portuguesa que é uma mitologia muito assente nesta síntese que também foram estes anos de ditadura, que é um português remediado. Das palavras que mais me aflige é este sentimento de que nós estamos bem assim. O Tolentino Mendonça usa uma palavra que é a assédia, que eu junto muito a esta situação de português remediado. Nós não temos nada que ser portugueses remediados. Nós temos de trabalhar este tema. Consumimos recursos em modo de dívida perpétua, abrimos buracos de ozono, que são os sociais, são os que mais me incomodam, a geoenergia a governar e a não ser eleita. Não há aqui um governo, digamos, da globalização que ninguém elegeu e que de alguma maneira poderá permitir esta criação destes buracos para ninhos de serpentes que são terríveis. As economias vivem de inventar produtos novos, vivem de me atualizarem o telefone do meu telefone, do vosso, dos computadores, para eu trocar outra vez com seminovos. Vivem de projetarem um carro para durar muitíssimo pouco tempo, uma máquina de lavar para durar pouco tempo, um frigorífico para durar pouco tempo. Na minha sogra, o frigorífico está lá desde que ela casou, ela faleceu há 2 anos, mas ainda está lá o frigorífico. Um General Electric que tem 70 e muitos anos, eu já tenho 3, porque eles acabaram, a tecnologia terminou com eles, porque precisavam de atualizações e aquelas coisas. E, portanto, nós não precisamos de comprar o que nos faz falta, ficamos aditivos de consumir, é uma loucura, o incentivo da psicologia para consumirmos. Isto são um exemplo que de vez em quando passo, que são dados que recolhi, que de facto, aquelas garagenzinhas dos filmes que nós vemos americanos, que representam 17 bilhões de dólares para guardar coisas que nós não precisamos. Ninguém precisa daquilo. Revisitamos muito raramente aqueles armazenzinhos. E já aqui em Portugal, claro está.
Há mais carros, cartas de condução, há países que gastam mais em sacos de lixo do que outros em tudo. As cidades viraram cidades shopping e então, nós por acaso tivemos no grupo aqui um ciclo de um ano de conferências sobre o silêncio e há um arquiteto jesuíta que dá aulas na Universidade de Arquitetura de Lisboa e falávamos dos outdoors, daquela poluição toda, daquele incentivo ao consumo, daquele ruído, e que depois a gente consegue salvar-se entrando numa igreja. Ainda hoje, os espaços de silêncio, se quiser, das cidades, são as igrejas, para nós sairmos daquela coisa fiérica. A pobreza extrema não está a diminuir, está longe da erradicação, aquele primeiro objetivo, o desenvolvimento sustentável, está muito longe. A beleza hoje não se ensina, não se incentiva a beleza em si, a beleza na ideia do belo, do bem, da verdade, essa tríade que desde outra vez de Homero, aos textos bíblicos, aos grandes filósofos da atualidade, aos filósofos da vida boa, digamos que todos nós estávamos sintonizados com isto. A sensibilidade, a moral, a virtude e a ética como compromissos sociais. E esta ética é uma ética acessível a todos, uma ética que é do caráter de todos, que é de nós esperarem de nós o que nós realmente somos, nós não falsearmos o nosso eu na relação que temos com os nossos irmãos. É um tema que nós temos aqui de aprofundar. Há uma escassez de beleza, do bem, do belo e da verdade, e eu, como o Rob Riemann tem um livro incrível que é A Nobreza de Espírito, eu aproveito sempre para falar nela, que é um discurso sobre o tema muito, muito bonito. A globalização das coisas bate muito mais, tem uma maior velocidade do que as coisas boas, é verdade. A mão libertária, a mão invisível do Adam Smith já não tem... Digamos que, se nós falarmos em ética, e vocês sabem isso, estudam muito bem isso, há 3 grandes grupos, mas depois podem existir, enfim, depois há uma ramificação de opções éticas, de doutrinas éticas, de filosofias éticas, se quiserem, mas a vida boa aristotélica, claro, a ética da vida boa, depois o Robert Nozick com os libertários, com o Jeremy Bentham e todo esse conjunto de pessoas que interessa que o Estado não exista, o mercado que funcione e ponto final, e depois a maximização do bem comum de Peter Singer, e que na sua ética prática ele desenvolve muito bem isto, mas... nós todos temos, quando queremos uma ética que todos nós nos entendamos, é uma espécie de síntese dessas éticas todas, é uma ética de Sermão da Montanha. Nós, quando queremos falar olha, não vale matar, não vale mentir, não vale roubar, não vale injuriar, estamos de acordo? Nós com isto estamos de acordo. Porque as outras, a filosofia ética das várias opções, elas são tão bem fundadas do ponto de vista filosófico, que é difícil nós chegarmos aqui a um consenso. Estamos divididos, mas temos de nos unir na ética dos mínimos. Lá está outra vez a Adela Cortina, não é? A ética dos mínimos é absolutamente central. Naquilo que nós estamos de acordo, temos de fazer pontos. Porque hoje o que se passa é que nesta mão invisível dos mercados, nós não vivemos num tempo da época vitoriana e, portanto, nós não vivemos num tempo onde os empresários tinham códigos éticos, sim, códigos sociais, e quem não cumprisse, quem falseasse a relação de uns com os outros, de uns com o mercado, e não entravam nos clubes, por isso simplesmente. Era essa a forma de os penalizar, não os deixavam entrar. E isso era o pior que se podia fazer a pessoas, a empresários e a agentes da economia ou agentes sociais. Mas hoje nós não temos isso e, portanto, nós não podemos dizer que nós não precisamos de Estado. Nós hoje não podemos dizer, olha, o Estado é só para fazer as obras públicas que os privados não querem, é para tomar conta das prisões e é para mais dois temas. Não, tem de haver um empurrão e o empurrão tem de ser dado pelo Estado. Sem Estado, digamos que a biologia da economia é ela em si utilitarista, ela é muito individualista, ela é o processo aditivo do enriquecimento, é um processo que nós temos de encarar como uma realidade e, portanto, temos de discutir isto, temos de ver como é que nós corrigimos isto, pois tem de se corrigir com impostos, claro. Quando nós dizemos que se paga 60% de IRS, que é muito dinheiro, eu digo sempre, os meus trabalhadores adoravam todos pagar o IRS que eu pago, não é? Adoravam todos pagar muito.
Os portugueses adoravam todos pagar muito IRS. Significava que todos ganhavam muito. O que eles não devem gostar é de ser devolvido um IRS de um ordenado de 1.000 e tal euros, isso, ou de um reformado de 700 euros. Isso não tem rigorosamente valor nenhum. O intervalo desta riqueza e a pobreza, na realidade, aumentou muito. Eu, de vez em quando chego aqui, penso sempre na ideia do insano rico, da parábola do insano rico, não é? Que acumula, os silos estão completamente cheios e ainda há muita colheita para te trazer, ainda há muita coisa. Então vai demolir os silos todos. E depois mete mais lá, mas no dia seguinte morre. E aí a morte, quer seja ateu, quer seja crente, essa parte, os epicuristas diziam que nós não nos devemos preocupar com a morte, porque enquanto estamos vivos não estamos mortos, não é? E depois quando estamos mortos não estamos vivos, e portanto as questões eram muito simples daí, olha, estando mortos a gente já não se lembra, já não tem essa capacidade de raciocínio, e portanto, mas esse insano rico, o conselho e depois, vais levar isso para onde? E portanto esta riqueza toda que se acumula, se não funciona como a Marta Nussbaum muito bem, ela descreve e incentiva com títulos, com honoríficos, com valorizar socialmente as pessoas pelos gestos que têm de mecenato social, académico, cultural, por aí fora. Tem de haver impostos para corrigir. É a vida, não pode ser, não pode haver tanta acumulação de riqueza. Não faz sentido, na ética dos mínimos não faz sentido. Não faz sentido a pobreza ser tanta. Não faz sentido haver os sem-abrigo que existem. Não pode ser. E isto dizemos assim, eu, DST, tenho um contrato com os meus trabalhadores. Eu, DST, tenho um contrato com o Estado. Isso não é comigo. É, sim senhor, é com a economia. Porque nós temos de falar, ter consciência todos de uma cena muitíssimo importante, desculpem a expressão, é que a riqueza é coproduzida. A riqueza é sempre coproduzida. Isto sem trabalhadores não se assentam tijolos. E sem trabalhadores não se põe o pão na mesa. Isto recorre-se àquela ideia de Bertolt Brecht, não é? Do operário letrado, mas é assim que é. E então a economia e os empresários, quando, por exemplo, agora se está a discutir a legislação laboral, hoje, cotidiano, estamos a discutir a legislação laboral, aquilo que me apetece dizer é, deixem os trabalhadores em paz, pá. Para que vocês vão fazer uma cena dessas agora? A parte fraca da relação dos fatores de produção, se olharmos para os fatores de produção, a parte fraca do trabalho é o trabalhador, não são os empresários. Não há nenhum empresário que se levanta às 5 horas da manhã para fazer a marmita, para se meter nos transportes públicos e para chegar ao trabalho às 8 horas. O empresário não tem isso. Portanto, tem de haver aqui uma medida que é uma medida de compreensão. Esse é um dos temas mais interessantes na discussão que nós temos e que eu gosto de ter, que é trabalhar muito essa capacidade de nos compreendermos aos outros. Isto é um verso de um soneto do Sá de Miranda e tem também o título de um livro do Lobo Antunes, não é? O que farei quando tudo arde, que é para dizer, ok, vamos lá criticar, mas o que é que se aponta, o que é que se consegue fazer? É, na realidade, e é aqui que entra, enfim, talvez o convite que a Universidade Católica me faz por termos este pensamento, que é pensamento que há 40 e tal anos nós estamos, enfim, que o teatro entrou na nossa vida, portanto não entrou agora, o prémio de literatura são 31 anos, não foi agora, nós estamos, enfim, vamos entrar para o 9º ano, digamos, de contrato com a Faculdade de Filosofia em aulas diárias, semanais de filosofia, e portanto não é apenas, quando comecei eu disse, eu ao fim de 12 anos eu vejo. Porque isto é também outra vez aquela ideia de semear, de esperar e de colher. E o conhecimento e a liberdade nas empresas, se quiser, é assim um processo. Isto não é tenho uma ação e tenho uma reação. Isto não é assim. Isto leva tempo, deixar de germinar. É preciso saber esperar. E quando nós queremos introduzir conhecimento na empresa para aumentar a nossa competitividade, quando queremos introduzir conhecimento para dotarmos os trabalhadores uns com os outros de uma compreensão maior, de uma capacidade de diálogo e de pontes, isso leva tempo. As artes, as humanidades, a filosofia, elas são coisas que precisam de tempo.
Nós temos de entrar neste caminho, sem dúvida nenhuma. E, portanto, é arte e ciência e não arte ou ciência, é teoria ou prática e não teoria ou prática, é física e metafísica, porque há questões que os físicos param. Ontem estávamos, o Cabrita Reis foi também um dos nossos oradores, e ele, como um ateu, nós estávamos numa excelente conversa, mas depois dizíamos, mas tu tens uma fase que depois já não tens explicação. Quando tu podes dizer até, o nada não existe, do ponto de vista filosófico, olha, o nada não existe, mas o nada ao não existir, há qualquer coisa para lá desse nada. E aí nós estamos todos, podes chamar Deus. Eu chamo-lhe Deus, quando está no limite, quando eu não encontro a explicação. E ele dizia, sim, tu tens razão aí numa coisa, é que sem um salto de fé eu não vou conseguir chegar lá. E porquê é que na economia e no trabalho estas coisas da fé, estas questões da espiritualidade não se discutem? Porque os empresários têm medo deste tipo de discussão, essa é que é a realidade. E o tempo da necessidade e o tempo da liberdade, há bocadinho estávamos aqui a falar da inteligência artificial, claramente o que vai acontecer é que nós vamos ter um tempo de liberdade maior, porque o tempo do labor vai diminuir, porque é assim desde o século XVIII, da primeira revolução industrial, o tempo do trabalho diminuiu, o tempo de cigarra vai aumentar, o tempo de formiga vai diminuir, de certeza, mas o grande desafio que nós temos aqui para fazer é como é que os trabalhadores, nós todos, vamos viver com menos horas de trabalho? Com depressão, com ansiedade, a não saber o que é que fazemos com o tempo que temos de cigarra, a não sabermos cantar, a não sabermos ajudar os outros, a não sabermos dar a mão para fazermos pontos. E é este o grande trabalho que as humanidades, de facto, podem trazer, que a leitura pode trazer, que o ensino da liberdade pode trazer. O ensino da liberdade. A liberdade nas empresas não se trabalha. Mas sem liberdade numa empresa, nós temos uns trabalhadores num processo de obediência. Quem é que vive com trabalhadores obedientes? Onde é que está a criatividade de um trabalhador obediente? É impossível. O valor das humanidades, da filosofia, das artes e dos poetas. Há coisas que só os poetas é que entendem, nós todos sabemos disso. E depois estas questões práticas da economia comportamental, que já há muitos Nobel ganhos por gente desta área, a psicologia social. Nós tivemos esta experiência aqui há uns anos de trazer, mesmo há uns anos, eu diria para há 10 anos, que nós, em todas as formações avançadas, pós-graduações, mesmo em lideranças intermédias, nós trazemos sempre uma neurocientista para explicar como é que se forma a ira, como é que se forma a raiva, como é que se forma a zanga. Qual é o processo biológico? Que ligações químicas e elétricas é que os neurotransmissores que se ligam com o sexo, com o álcool, com a droga, se ligam também com o bem? O que é que o neurónio espelho faz? O que é que a ínsula está ali a fazer? O que é que a amígdala está ali a fazer? O que é que o pensar devagar pode resolver? O que é que pensar depressa também de vez em quando nós precisamos dele? Daniel Kahneman, não é? Mas nós precisamos desse pensamento. Eu estava outro dia a falar, foi num Kaizen da DST, sobre o pensar depressa de vez em quando, ou a intuição de vez em quando, ou o instinto de vez em quando, e falava no Keith Jarrett, naquele célebre disco de Colónia, não é? Em que ele tem o concerto, o piano não era aquele, 2 teclas avariadas, o pedal não funcionava. Uma menina de 17 anos é quem a contratou, Keith Jarrett, suplicou-lhe, não cancela o contrato. E ele faz um disco todo de improviso. Quantas horas de trabalho tem aquele improviso? E, portanto, quantas horas de leitura nós temos de ter para improvisarmos no trabalho? Quantas horas de ciência, de conhecimento temos de ter para nós conseguirmos fazer boas improvisações? É o novo Bauhaus europeu. Foi uma pena a guerra da Ucrânia acontecer, porque é uma barbaridade, mas foi uma pena que fez atrasar todo este processo de encontrar uma espécie de um novo iluminismo. 200 em 200 anos, 300 em 300 anos, nós temos esperança que aconteça qualquer coisa de fantástico, um movimento, e nós precisávamos desse movimento e pegar o novo Bauhaus europeu, não era só era a beleza em tudo, mas a beleza social, era a beleza das relações uns dos outros, essa beleza de não tanta riqueza e não tanta pobreza, essa vontade de nós. Eu, por acaso, enfim, o John Rawls, que é um homem, enfim, foi um dos filósofos políticos que mudou a forma como se vê, discute a justiça, digamos,
com o seu princípio original, com o seu véu da ignorância, mas eu invoco sempre uma coisa dele, que é o princípio da diferença, até para resolver depois uma questão que o Michael Walzer, outro grande filósofo, cunhou, que é da associação involuntária. A associação involuntária é: eu não escolhi nascer numa família pobre. Eu não escolhi nascer numa família que não tinha dinheiro para mandar à escola e para me encher a barriga para ir à escola. E tem de haver alguém que compense isto. Eu não tive culpa de nascer no Afeganistão, ser uma menina e vou ter de ser vendida aos 10 anos a um ancião. Tem de haver aqui um mecanismo de correção disto. E o Rawls tem esta cena do princípio da diferença. Nós podemos, do ponto de vista da equidade, não ser justos da mesma forma com toda a gente, desde que seja para favorecer os desfavorecidos, para corrigir esses atrasos. Não é dizer assim: quero que todos cheguem à meta ao mesmo tempo. Não. Eu quero é que partam para a meta todos do mesmo sítio, todos preparados para ir para a meta. O papel da ciência nas empresas, a ciência e a arte nas empresas, o papel das universidades, o papel da escola neste pacto ecológico, reusar, é uma palavra do Tolentino Mendonça, nós antes tínhamos outra, mas esta é muito mais bonita, reusar, reimaginar, readaptar, renascer. O ensino do compromisso e da disciplina, o meu tempo está a acabar, o ensino da curiosidade. Se aqui vocês tiverem, ao ser para a reitora, se às vezes discutirem aqui conteúdos, vamos pensar num conteúdo disruptivo, tentem incluir uma disciplina curiosidade. Ensinar as pessoas os miúdos a fazer perguntas. Ensiná-los a fazer perguntas. Depois a ideia da cocriação, a ideia da coprodução, a criatividade, a imaginação, a economia da imaginação. A economia da partilha, para quê? Para passar do feito em Portugal para o inventado em Portugal. Depois estes temas da inclusão, das minorias, dos refugiados, da demografia que nós estamos hoje aqui a viver. Que posição todos nós é que nós temos e que posição é que têm as empresas? A economia do dia-a-dia vai continuar a dizer: isto não é comigo? Eu recebo muitos imigrantes. Eu preciso de muitos imigrantes. Eu formo também muitos miúdos. Nós criamos agora a Escola Industrial DST porque foi uma tontice terminarem com esse conceito das escolas industriais, onde os laboratórios, as oficinas, onde os tutores, os nossos engenheiros dão aulas, os nossos encarregados dão aulas, mas onde se dignifica o trabalho e a profissão, onde se tem prazer em ser técnico de construção industrial, que é o curso que nós criamos agora de novo. O papel moral, social e ético da arquitetura, termino mesmo com este slide, porque nós estamos muito aqui a discutir isto. A arquitetura tem ou não tem um papel moral? O que é que a arquitetura pode fazer pelas cidades? E aqui é mesmo o princípio da diferença que deve vigorar. Eu vou ter mais cuidado a desenhar casas para pobres do que casas para ricos. Eu vou pôr mais energia quando estou a desenhar uma casa para um pobre, porque a casa para um pobre não pode ser feia, porque a arquitetura não pode acrescentar pobreza à pobreza. Uma obra pobre não pode massacrar um trabalhador ou uma família que não tenha para obra. O novo Bauhaus, onde a arquitetura é no pensamento na ação, cuidada, quer quando é feita para ricos, quer quando é feita para pobres, e o princípio da diferença. Obrigado. Nós queríamos partilhar, para abrir a conversa, algumas imagens daquilo que é a DST. Estivemos aqui a ouvir o José Teixeira e agora vamos ver o espaço da DST. Este espaço, alguns de nós tiveram o privilégio de visitar este espaço e realmente este espaço é diferente, mas vamos ver. Não sei quem passa os slides. São vocês ou eu? Sou eu? Ok. Muito bem. Eu não vou comentar muito, porque senão até passaria aqui uma vergonha com o José. Vou-vos deixar absorver e só de vez em quando dizer algumas coisas. Isto é o campus, um campus gigante. E este é o primeiro impacto que se tem, é da enormidade de espaço. E temos que andar de carro lá dentro. A DST não é só espaço de trabalho, a DST é espaço de lazer e nós encontramos vários espaços de lazer, este é um deles. A DST é arte e também espaço de trabalho. A DST é teatro.
Os alunos fazem teatro, os colaboradores, que é uma palavra que eu não posso usar, os trabalhadores fazem teatro. E não posso usar porquê? Porque José Teixeira não gosta da palavra colaboradores. Trabalho é digno, é palavra suficiente, não há cá colaboradores. Como ouviram, a DST também investiu numa escola industrial que tem um currículo fora de comum, até, portanto, mais do que o espaço, é aquilo que se faz dentro da escola. Fábricas, novas fábricas, como viram, por arquitetos como o Cisa Vieira, Souto Moura. As fábricas dentro, que percebemos num cantinho, nas pausas, se faz ginástica. O Living Lab, este novo projeto também que foi falado. E depois a DST, num outro formato, aqui a exposição Norman Foster, o módulo Z-House, na Trienal de Milão, que também foi referida pelo José Teixeira. E em construção, na fábrica, em montagem. Bibliotecas, sim, o espaço da DST tem bibliotecas, as obras têm bibliotecas. Obras de arte, pelo campus, somos sempre surpreendidos em qualquer canto, há dezenas e dezenas de obras de arte. Um grande muro inspirador, este mural de Samuel Beckett. Não interessa, tento de novo, falho melhor. Esta escadaria, enfim, ouviram falar no Prémio de Literatura, com 31 anos já, não é de hoje. O spot da meditação, isto só vivido, só entrando lá. É um espaço muito pequeno, mas é brutal a sensação. O Memorial ao Trabalho Infantil, de José Pedro Croft, muito importante. Miguel Palma, o Zenit, spot tickets do livro Nuno Capa. É espetacular este espaço. Eu imaginei espaços destes no nosso campus. Fica a inspiração e a sugestão. Spot Tudo é Teatro, com um sino, a Torre Cineira. Vamos falar disto daqui a um bocadinho. Camarim das Estrelas, nós ouvimos a história, como é que este camarim aconteceu. Depois poderemos partilhar. Não foi sempre assim. Manicure, cabeleireiro, Hair Lab, António Variações. O Magusto, os nossos Magustos não são assim. Banda All Stars DST, porque não sei ainda. E aqui está, o espaço DST. E deixo o mote para a Susana. Então, boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes. Agradeço à Helena Gonçalves mais esta oportunidade de termos aqui espaço para conversar sobre o que é ética e a compliance e o que é ética e integridade no contexto profissional. Na apresentação do José Teixeira, eu fui tomando algumas notas, apesar de já não ser a primeira vez que ouvimos e que refletimos sobre tudo aquilo que vai sendo apresentado neste espaço que é de facto diferente, que é único, que é singular. E nessa apresentação alguns conceitos-chave sobressaíram. Um é a palavra quem. De facto, a pessoa e as pessoas são particularmente significativas e não são tratadas como um conjunto. São individuais e são singulares. Depois há um outro conceito muito relevante que é o lugar importa. A arquitetura, a beleza, o bem e a verdade que estão aqui unidos. Ou seja, importa o lugar onde trabalhamos e importa a beleza desse lugar. E eu gostava de começar por perguntar precisamente relativamente a esta noção do espaço e do lugar. Uma coisa é um espaço que não é identitário, que não tem relação, que pode não ter sentido, como quando estamos num aeroporto e eventualmente podemos não ter nenhuma relação com nenhum dos elementos do aeroporto. E outra coisa é o lugar. Um lugar identitário, um lugar relacional, um lugar histórico.
Eu gostava de perguntar como é que na DST se transforma espaço em lugar. Já tivemos aqui alguns exemplos, mas gostava de ouvir sobre isso. E gostava que nos contasse ou que partilhasse connosco alguns exemplos do impacto que tem, e sublinhou que esse impacto pode ser, e é normalmente a longo prazo, não é imediato, mas qual é o impacto que tem essa transformação de um espaço num lugar? Exemplos, alguns exemplos, algumas histórias que ficaram ou que têm ficado na sua memória. Uma entrega. Defendo eu, e por defender que a arte tem um papel instrumental, não é neutra, e o investimento que nós fazemos na arte e no espaço do campus não é neutro, ele é, eu que não sou, do ponto de vista filosófico, um utilitarista, eu aqui há uma espécie de teleologia que me interessa, eu quero chegar a um determinado lugar, esse lugar é um lugar onde estas questões do consenso estão resolvidas, na tal ideia da ética dos mínimos, deixar as coisas arrumadas, organizadas, bonitas, porque as coisas bonitas funcionam muito melhor. E trazer a beleza para o campus, trazer a beleza para os espaços, ela tem um poder, que é um poder que o bem tem, que a beleza tem, que é de atração. É outra vez a biologia que prova isso. O bem atrai o bem, o belo atrai o bom, o belo, a fialdade atrai a fialdade. A fialdade tem o seu poder de contaminação. Se nós tivermos um contentor cheio de lixo, a cheirar mal, ele vai continuar a crescer ao lado dele. Se ele estiver sempre limpo, é difícil de o conspurcar, é difícil corromper aquela limpeza, é difícil corromper a beleza. E, portanto, a nossa justificação maior para os nossos trabalhadores é assim: se nós vivermos aqui num campo em que tem esta ideia estética, este lugar de equilíbrio e de harmonia, este lugar de equilíbrio e de harmonia é muitíssimo importante, que o espaço provoca, a forma como nós intervimos no espaço, ele torna-se um lugar harmonioso. E a harmonia e o equilíbrio são outra vez, do ponto de vista biológico, têm um valor económico, e eu digo sempre aos nossos trabalhadores, a forma de nós aumentarmos a produtividade, o valor que temos no que fazemos e podermos vender melhor aos nossos clientes é nós usarmos o nosso campus, usarmos a nossa beleza, usarmos os autores que nós lemos, falarmos disso. E quando os nossos clientes internacionais são muitos, juro-lhe, nós fechamos vários negócios na DST que eram improváveis fechar, e eles fecharam-se porque disseram: uau, aqui sim. Eu vou falar, isto foi publicado na newsletter da Vinci, que é um dos maiores grupos franceses, mas estão em todo o mundo. E nós, a páginas tantas, estávamos a fazer uma grande empreitada e sobravam, era uma empreitada em aço, e sobravam uns anéis dos perfis, sobravam peças. E convidámos um artista plástico, como fazemos sempre numa arte e sustentabilidade, um prémio de arte e sustentabilidade que nós temos, que é pegarem em materiais que estão no estaleiro e agora transformem isto numa outra coisa. Herbert Welder, tudo pode ser outra coisa, não é? E peguem nestes materiais, dê-lhe uma nova vida. E foi um artista plástico que construiu uma peça e ela foi depois colocada ali em espinho, numa rotunda em espinho. A Vinci Soul publicou aquela na sua newsletter, dizer: nós não conseguimos fazer isto, porquê? Está publicado. Vem um português, uma empresa portuguesa, portanto, e a arte foi absolutamente instrumental nisto. Dou-lhe um outro exemplo, que era uma obra muito tensa que tínhamos com um cliente francês e que o representante do dono da obra chamava-se Pascal. E toda a gente se queixava nele. E eu um dia disse: vais oferecer os pensamentos de Pascal ao Pascal e eu vou sublinhar ali umas partes para ele ler, que é uma espécie de livro de desassossego, os pensamentos do Pascal, porque é um livro que não é para ler de fio a pavio, aquela cena, é para isso ir lá e ver. E o homem criou uma relação absolutamente extraordinária, porque a cultura tem esse poder. Se você discutir o Camus,
se tiver a discutir o estrangeiro, que se tiver o homem revoltado, ou o mito de Sísifo, para discutir o absurdo, e for com o francês, você deixa de ser o filho do porteiro. Porque está ao mesmo nível. A cultura tem esse poder de nos tornar iguais. A arte tem esse poder de nos tornar iguais. E a beleza tem esse poder. E a beleza que eu, do meu ponto de vista, que eu respeito muito, que é a beleza de ponto de partida kantiano. O belo está no olhar de quem vê. Eu não vou impor nada. Eu sugiro. Imagino que este modelo, que é também um modelo de vida e de responsabilidade na sociedade, mas é também um modelo de gestão e é também um modelo de liderança. Gostava de lhe perguntar quais são os desafios que enfrenta na relação com diferentes gerações e diferentes culturas. Porque, na verdade, as gerações mais jovens olham para o belo, o bem e a verdade através de posições próprias, que não são melhores nem piores, mas são as deles. E quais são os desafios que têm nessa relação com as diferentes gerações e com diferentes culturas? A diversidade aumenta completamente a nossa competitividade. Mas isso é um lugar comum, todos nós dizermos isto. Mas há aqui um dado novo que nós estamos a ter. E é um facto. E, portanto, nós temos de olhar para o facto e de trabalhá-lo. E nós temos, no primeiro ano, dos jovens que entram na empresa, uma rotatividade relativamente grande. Tem o mercado todo, mas nós achávamos que nós temos as coisas tão bonitas, temos isto, temos capacidade de atrair, de fixar quadros. E porque os miúdos, o que vêm hoje, que não vinham de antes, é com uma velocidade muito grande. Eles vêm com uma velocidade que é produto de um ensino muito rápido do ponto de vista, quer os Erasmus, quer os Bolonha. Bom, mas os Bolonha já têm aqui uns anos, mas são cursos relativamente mais curtos, mas muito mais digitais do ponto de vista, uma resposta, eu vou ali, vou aos ecrãs, vou às fontes que estão aqui ao meu, já não preciso de ir ao livro e para a biblioteca, ler 2 livros, ler 3. Portanto, essa velocidade aumentou muito e nós temos de viver com ela, dizendo-lhes, baixando esse cortisol. Nós temos de baixar esse cortisol nos miúdos, porque eles chegam e é isto que eu vou fazer toda a vida. E chega um miúdo para arquiteto e entra no grupo de arquitetos e começam ao segundo ano e dizem, mas onde é que está a catedral? Onde é que está o estádio para desenhar? Onde é que está o museu? Caramba, mas museus e catedrais e estádios, isso precisa de muitos anos. Um engenheiro para fazer uma empreitada na DST precisa de 6, 7 anos. E eles estão a perder a paciência. 2, há aqui um tema que é, nós fazemos coisas muito bonitas, muito sedutoras, muito sexy, com as nossas festas. Nós temos uma discoteca muito grande, temos o spot Tudo é Teatro, onde fazemos os sunsets, muitos sunsets, sempre a partir da primavera, digamos que todas as semanas, mas temos de saber uma coisa. Até um determinado valor que as pessoas ganham, é isso que conta. Então tem de ser salário. Nós temos de aumentar os salários. Nós baixamos completamente a rotatividade das profissões que têm uma grande competição, não é? Aquelas profissões que têm uma grande procura, nós baixamos completamente a saída quando eu decidi, olha, vou fazer um projeto de carreira salarial até aos 12 anos na DST. Começa com 1.500 euros líquidos, chega aos 12 anos, está com 4.600 euros líquidos. E de repente, as pessoas têm uma previsibilidade a dizer, ok, eu posso comprar uma casa, posso sair da casa dos meus pais e viver com o companheiro, com a companheira, com quem quer que seja. Portanto, há um ponto que conta o dinheiro, mas nós não podemos, e isso é importantíssimo, porque a conta da água tem de se pagar, porque não se pode estar sempre a viver no frigorífico do pai, essas questões, isso é verdade. Mas nós não podemos dizer que é como nas questões europeias e os PIBs a crescer, nós não podemos prescindir dos nossos valores. Não é? Nós não podemos prescindir de uma ideia de comunitária. Nós não podemos fazer o trabalho, eu recorro muito a esta imagem, de um hipódromo, não é? E os trabalhadores serem cavalos, competem e correm uns contra os outros. E garanto-lhe assim uma coisa, eu tenho de ter um cuidado muito grande, mesmo numa empresa como a DST, que é muito comunitarista, que é muito de entreajuda, e a facilidade com que se criam guetos, e onde a meritocracia em si, o Sandel tem a ditadura
da meritocracia, a ditadura do mérito, peço desculpa, onde nos explica isto, que é preciso relativizarmos e não pôr os miúdos a correr uns contra os outros. Porque quando começam a correr uns contra os outros, quem vai ficar prejudicado é a empresa, não é? Portanto, sim, é um grande desafio que temos pela frente com os jovens e trazê-los nos processos de leitura semanal, nos processos do teatro, nos processos da filosofia. Nós antes deixávamos só entrar ao fim na filosofia com 2 anos. Nós hoje pomos logo os rapazes e as raparigas a entrarem nas aulas de filosofia, porque é um processo que lhes dá também empoderamento e que vão descobrindo aqui, isto é cool, isso não é mau, comentar, mas há sempre aqui uma coisa que agarram e que lhes faz bem. Ora, na DST, os resultados são obviamente importantes. E resultados numa perspectiva empresarial, resultados económicos, são importantes. Eu não sei se bem, mas numa das entrevistas que eu revi, suas, pelas suas mãos, a empresa, o grupo, deu um salto de 1 milhão para 600 milhões de euros de volume de negócios. E os resultados celebram-se. A Torre Cineira, que há um bocadinho vimos, tem de facto ali um sino que se toca e que se toca para celebrar alguns momentos. Ora, para que esses resultados sejam alcançados, é preciso que as pessoas tenham competências e que as pessoas estejam alinhadas numa cultura organizacional. Sei que prefere outras palavras, como ethos, mas como é que num negócio que escalou consegue que todos os trabalhadores se alinhem, de facto, com o ethos que promove? O que é que faz para transformar as pessoas e sobretudo, se pudesse partilhar algumas histórias que ficaram na memória? Vamos ver. Para fazer o que está certo, do ponto de vista kantiano, do ponto de vista do imperativo categórico, não é? E, portanto, não tem muitas justificações, fazer o que está certo é incentivar a leitura sempre. E depois venho aqui ao Padre António Vieira e à 60ª, que eu invoco muito. Tenho aqui a Thalia Ângela e a Ana Flores, que está aqui ficam no meu olhar, e que nos ensina a pescar pescadores e nos ensina a semear, e também nos ensina que muita semente cai no meio das pedras, cai no meio dos caminhos que vão ser pisados. E, portanto, este meu trabalho, eu não posso esperar que toda a gente me bata palmas e fique entusiasmada connosco, nós somos os maiores. Não, é a vida. Mas, ao mesmo tempo, desenvolve-se uma espécie, e isto é arriscado, mas é assim que eu penso e é assim que isto acontece. Uma espécie de censura social que é, pá, não estás a ler nada, pá, aí passa por ti o chefe, não sei o quê, vais perguntar, e pá, não estás a ler nada, meu. E, portanto, não leste o poema hoje, não é? Não leste o poema, todos os dias um trabalhador envia um poema para todos os trabalhadores, tem essa função, e portanto começa-se o dia por ler um poema. A leitura furiosa às quintas é produto de textos que os trabalhadores enviam para a Clarice, que é esse avatar, esse alter ego literário, digamos, esse Zaratrusta, se quiser, esse poeta Zaratrusta, que enviam textos de qualquer natureza, sem censura rigorosamente nenhum, qualquer escolha, para se lerem e orar o trabalho no dia seguinte. E sabe uma coisa, no outro dia, foi na sessão anterior, faço a intervenção final num dos grupos, que é o grupo que escolheu a obra, que do trabalhador que escolheu a obra. Eu estava a dizer, pá, eu não vou pedir para porem o dedo no ar, porque quem é que não leu o texto, tendo chegado às 9 horas ao trabalho, e está aqui na reunião e não leu o texto? Porque há pessoas, há algumas, que pensar é dar muito trabalho. Ler é uma chatice. Preferem fazer outra coisa do que estar a ler. Preferem fazer outra coisa do que estarem parados a pensar. E nós temos de trabalhar isso. Não podemos desistir do que está certo. E então o que é que fazemos? Continuamos a oferecer teatro. Olha, amanhã temos o Gonçalo M. Tavares a apresentar um documentário encomendado por nós, uma maluqueira que eu desafiei, que é os arquétipos do inconsciente coletivo de Braga. O que é que há 3.000 anos foi giro que a religião está em todo lado. É incrível aquela cena. Braga é incrível. Portanto, vai apresentar um livro. Depois, o Nobel da Literatura teve aqui o Martim Sousa. Amanhã, calma, o Martim Sousa Tavares fez 4 programas dedicados só para a DST sobre a beleza. Falta o terceiro, é amanhã
às 4h30 da tarde, certo? É às 4h30, às 6 Gonçalo M. Tavares, depois documentário às 21h, no dia seguinte um grande espetáculo oferecido à cidade, no Teatro Circo, um after party para celebrar a literatura. E como isto é constante, as pessoas vai colando à pele, percebe? Ou seja, o que nós não podemos é esperar que o resultado apareça logo e desistir. Escreva um texto, não o leem, eu vou deixar de continuar a escrever. Continuo. Se está certo, continuo a fazer. E há uma coisa que eu sei, não faz mal a ninguém ler. Eu tenho um último tema, já entramos no vermelho, mas é uma última questão. Todo este investimento, que faz na cultura tem como grande objetivo que os trabalhadores sejam mais autónomos, mais emancipados, que contribuam assim também mais. Portanto, também há esse lado, que aliás costuma assumir com muita transparência, mas ao mesmo tempo também espera que esses trabalhadores sejam ativistas sociais. E esse lado também é muito interessante e diz, podem fazer o que quiserem, desde pertencer a partidos políticos como irem para filarmónicas, mas serem ativistas sociais. Eu acho interessante este lado, que é um complemento àquilo que espera que eles façam na empresa. E ligando isto com a ideia que há um bocadinho transmitiu, que as empresas têm que assumir que, além dos contratos, têm um contrato social e têm que contribuir para a polis, para a construção da polis. Esta dimensão comunitarista que assume, em que se revê, já tem, inclusivamente, uma dimensão muito interessante, que é convidar um ou outro trabalhador para integrar a sociedade, as empresas, e que é algo que está a experimentar. O que é que destacaria uma, duas, três práticas deste comunitarismo, mas falando para um gestor, para um empresário? O que é que as empresas podem fazer para cumprir este tal contrato, contribuírem para o contrato social, neste sentido amplo? Claro. E esse dever em si, e tendo como ponto de partida de que a riqueza é coproduzida, e tendo como ponto de partida de que a cidade que nós vivemos não é o nosso quarto, e portanto os teatros existem, e os bailados existem, os festivais de literatura existem, as universidades existem, e portanto nós todos temos de ter aqui um pensamento que não se esgota nesse nosso dever contratual com o Estado e com os trabalhadores, e nesse dever que, à luz do ESG, é a nossa responsabilidade social, mas é a nossa contribuição como filhos, como todos filhos de Deus, não é? Para haver esse tal equilíbrio, essa homeostasia, se quiser, para haver aqui assim um sinal de que uns têm tudo e outros não têm nada, se esbata. Nós no grupo, na realidade, eu vou dizer-lhes uma coisa, eu já disse isto publicamente, uma das minhas missões, a sério, é a pobreza. A minha missão como empresário é esbater, é erradicar é muito duro, fazer com a pobreza o que se fez com o apartheid, e vai levar mais tempo, erradicar a pobreza no conceito económico, em que se mede, no modo económico, em que os países têm de estar sempre a crescer, em que o PIB tem de estar sempre a crescer, em que tem de sempre ser inventados produtos para ser consumidos mais, e esse gap vai-se acentuando. Não há volta a dar, vai-se acentuando esse gap, porque não se baixa, de facto, essa fasquia. E essa responsabilidade é muito importante. Nesse combate à pobreza, o que nós inventamos, que não inventamos, há um homem absolutamente extraordinário que morreu, que é o engenheiro Belmiro de Azevedo, que foi um homem extraordinário, à frente do seu tempo. E ele fez spin-offs de empresas onde deu sociedade a trabalhadores. Nós, na realidade, hoje já temos um conjunto muito grande de sociedades, num grupo que chamamos o Grupo da DOUF, onde os nossos trabalhadores são sócios nossos e nós temos um parasocial com eles, onde, se perderem dinheiro, o risco não é deles, o risco é dos sócios maioritários. E são as únicas empresas que distribuem dividendos. E, portanto, isso é um tema que me interessa fazer cada vez mais, porque passam de um modo para o outro. O que não podem é fugir desse movimento original, que é o movimento de que foram operários.
Eles não podem ter uma empresa. É uma das coisas que mais me ofende como pessoa, é o classismo na empresa. É haver uns sítios que almoçam uns, e os doutores e os engenheiros, e noutro sítio almoçam outros. Nos tipos que faz uma festa para uns e faz outra festa para outros. O Emil Dorman, na Divisão Social de Trabalho, nós todos aprendemos, e com o Arão, e com outros sociólogos, que nos explicam o risco que estas coisas têm, o risco que o classismo tem, porque ele estigmatiza. E, portanto, nós o que temos, eu estou sempre a dizer isto e é verdade, é o meu pensamento, nós somos todos filhos de Deus, vamos todos para o mesmo lugar. Portanto, tenhamos aqui, enquanto estamos aqui a viver, uma vida o mais harmoniosa possível, mais equilibrada possível, de mais entreajuda possível. E eu quero fomentar isso nos nossos trabalhadores. Se eu vou conseguir tudo de um dia para o outro, não. Mas há uma coisa, só mesmo para terminar, que isto podia dar. Nós tivemos a ousadia, a arrogância, se quiser, de dizer: o nosso projeto é ser um efeito DST, pensando no efeito Bilbao, não é? Daqui a uns anos, que era uma cidade péssima e que depois juntou a Fundação Guggenheim para fazer um museu, e depois do museu tiveram esta coisa inteligentíssima do Richard Serra para fazer aquelas peças de aço absolutamente incríveis, servir como a FNAC do museu. Depois o Calatrava faz a ponte e faz o aeroporto, depois o Foster faz estações de metro, e nós na DST temos o museu que vai abrir, temos a galeria, temos a escola industrial, temos a escola de pensamento DST, temos o CISA e os Spritzers todos, e queremos que um dia um trabalhador nosso olhe para aquilo, já hoje, por exemplo, com a McKinsey, eu não tenho problema nenhum, olhe para um CV da McKinsey e eu, este tipo esteve na McKinsey, e o que eu quero é que os meus trabalhadores aconteça o mesmo. O efeito DST é, este tipo trabalhou na DST, portanto calma, eu vou eu ouvi-lo, eu quero ouvir esse trabalhador. É o efeito DST, pode ser arrogante, não faz mal, mas é o que eu posso dar aos meus trabalhadores, ele vai passar a valer muito mais, e eu vou ter de lhe pagar para ele não sair da empresa. Por exemplo, que há aquelas duas mulheres, eu pago-lhes para elas não saírem. Muito bem, nós íamos abrir a audiência, mas provavelmente não sei se ainda temos tempo. Uma pergunta. Sim. Portanto, se quiserem colocar alguma questão, fazer algum comentário. Tá? Ou comentários? Boa tarde. José, gostava de lhe fazer uma pergunta que, quer dizer, vejo quem trabalhar lá deve ser espetacular trabalhar lá. Agora, eu gostava de saber em relação a essas condições, qual a percentagem de trabalhadores que aderem a isso e qual o nível médio salarial das pessoas que aderem a isso? Porque eu tenho algumas empresas, os meus trabalhadores fizessem isso e eles chegavam à hora de ir embora, querem ir para casa e não queriam lá ficar. E se isso é feito dentro da hora de trabalho ou é fora da hora de trabalho? Esse é o truque, é dentro da hora de trabalho. Portanto, as questões culturais nós fazemos-las como se fizessem parte do trabalho. O Martim Sousa Tavares começa às 4h30 da tarde amanhã. Às 4h30 da tarde. É evidente que ao Martim a sala esgota. Pronto. O teatro, algumas sessões esgotam logo. Mas quando não esgota, como é em horário de trabalho, manda-se uma mensagem aos chefes: pessoal, venham para cá. Dá-se um empurrão. Aderem. Nós, por exemplo, no último prémio de literatura que se fez os 30 anos, nós fomos para as fábricas com a Filipe Leal, com o Lamares, o Pedro Lamares, dizer poesia às 3 horas, 4 horas da manhã, nos turnos da noite. E fizemos pela cidade inteira, mas fizemos no trabalho muito, e fazemos muito. Os poemas que nós temos do Bom Dia DST, nós temos uma série de trabalhadores que vão à biblioteca buscar o livro, levam para casa, e isso é que eu mais gosto, que é à mesa, e nesse espaço comunitário da mesa, escolhem com os filhos os poemas que vão sugerir para a semana, mas também tenho alguns trabalhadores que ajudam os trabalhadores. Anda cá, eu ajudo-te a escolher o texto, eu ajudo-te a escolher os... Para quê? Para, de facto, ter essa transversalidade, porque se isto for cá em cima, isso não adianta nada. Quando eu falo de teoria e prática, eu estou a falar naquilo que eu detesto, daquilo que é um erro colossal na economia, que é a ideia de insular. Insular é de um sociólogo inglês,
Que, portanto, se ele é um soldador, para que é que vai precisar de poesia? Para que é que vai precisar de literatura? Para que é que vai precisar de uma obra de arte? O tipo tem de saber soldar. Não, mas se eu lhe explicar a teoria do que está a soldar, porquê é que é, e depois mostro-lhe uma obra de arte, isso pega de outra maneira, digamos, incendeia de outra maneira, percebe? E, portanto, nós é a teoria, a prática, a ciência ciência e arte, é tudo, e é juntar estas antinomias, se quiser, para nós construirmos um mundo melhor. E resulta, há muita semente que cai no meio das pedras, é a vida, é normal. Sim, tem que ser rápido. Obrigado, José. E falou no bem, na verdade, na beleza, no desenvolvimento das pessoas, todas no centro, para se tornarem autónomos, ativistas. Quer dizer, isto é o que todos queremos, é serem reconhecidos, serem vistos e terem voz, porque é o que eu imagino. E, portanto, aqui a mensagem final que nos trouxe foi que o colaborador que passe pela DST será uma melhor pessoa, profissional e pessoalmente, porque o fez, porque aprendeu, cresceu e chegou mais longe. Se calhar a pergunta apenas e só, como é que se faz com que isto contagie o resto da nossa sociedade? Está a acontecer agora com as bibliotecas da obra um movimento muito bonito, que é a aceitação dos donos da obra. De repente acharam aquilo insólito, não é? E depois nós deixamos, a cada grupo, não fizemos um standard. Cada um inventa a sua biblioteca. Nós só fornecemos os livros. Eles fazem esse espaço. E depois aquilo tem esse poder que a beleza tem de atrair todos para aquilo de virem ver. Um fiscal, e veja bem, um fiscal que, de uma empreitada, que se entrar neste processo empático, a empatia e as afeições da ética de Spinoza, a empatia tem um poder incrível, percebe? A empatia tem mesmo um grande poder, porque deixa-nos muito mais livres, muito mais soltos, muito mais compreensivos uns com os outros. E ao fazermos isso nas obras, com as bibliotecas, agora, por exemplo, estamos com um novo movimento, um outro projeto, que já está a invadir as obras todas, que são enfermarias, onde tem um grande apoio às doenças mentais. Porque o custo de um trabalhador que está a entrar ou num processo de ansiedade, depressão, de isolamento, o absentismo, esse custo é enorme. E, portanto, se nós normalizarmos estas... és tu, amanhã sou eu, mesmo com testemunhas, foi interessante que isto, depois do Covid, a quantidade de testemunhos que nós tivemos de doenças mentais em público, em que as pessoas sabiam e tantos tinham medo. Eu vou-lhe só dar este último dado para terminar. Eu antes não tinha ninguém em acompanhamento psicológico, porque não levantei essas questões da saúde mental. E nós hoje temos 80 e tal trabalhadores, é enorme. As pessoas precisam de um apoio, nós pagamos, nós temos 2 psicólogos onde os trabalhadores têm acesso e estão reservados, ninguém é com eles e ninguém sabe. E está tudo bem, sabem se eles quiserem dizer e contar a sua experiência para outros se poderem também libertar. Para outros se poderem libertar. E isto é um gesto do bom samaritano, percebe? Nós usamos muitas... Eu acho que isto sem religião não funcionava. E sem metáforas também não. As parábolas foram importantíssimas. Jesus Cristo falou através de parábolas. E as parábolas eram difíceis de entender. Porque Jesus Cristo sabia que as pessoas não são estúpidas. As pessoas não são estúpidas. E, portanto, porquê é que nós temos de ter medo de dar coisas difíceis aos trabalhadores? Os trabalhadores não são parvos, não são estúpidos. Os trabalhadores coproduzem a nossa riqueza. Muito obrigada. Vamos terminar aqui esta mesa redonda. Vamos passar agora para uma parte... Força. Para uma parte fundamental, que a Helena vai agora apresentar os resultados do estudo sobre liderança e depois continuaremos com outra mesa redonda. Muito obrigada.